Cara, e aí a gente fala, né? A gente fala de regiões específicas que têm seus problemas, mas uma região específica ter o problema não significa que o país não tenha um grande problema de forma geral. O problema que o país enfrenta com essas figurinhas nefastas que surgem em assembleias legislativas de todos os estados, tá? E câmaras municipais também. A gente tem aqui um vídeo que vem do Ceará, tá? O Ceará, nesta semana, nos fazendo lembrar que o problema, quem dera o problema fosse só o Sul. O Sul é muito problemático, mas não é só o Sul o problema. Todos os estados têm que lidar com o projeto de poder Neopentec, tem que lidar com o racismo, tem que lidar com o preconceito, tem que lidar com a misoginia, tem que lidar com a homofobia, todos os estados, em menor ou maior grau. É um país racista, é um país preconceituoso. Não é um estado só que é. Tem estado que é mais, tem estado que é menos. Mas nenhum deixa de ser. E aqui tem 2 vídeos mostrando que também há políticos que fazem questão de usar o púlpito como se fosse uma igreja. O que também é completamente equivocado, tá? Equivocado. A gente defende aqui a separação do Estado e da igreja, que isso seja respeitado, que seja mantido, e não é mantido. Em nenhum lugar do país isso é mantido. Muito pelo contrário, você tem uma bancada evangélica. Só isso já demonstra que não há a manutenção dessa divisão. Prestem atenção no discurso de 2 deputados da Assembleia Legislativa do Ceará. Desculpa aí o trava-língua. Só um momento aqui, deixa eu pôr o vídeo. Olha só. Isso aqui é o que você ouve numa Assembleia Legislativa, cara. É indefensável um negócio como esse. Intolerância. Vocês sabem o que é tolerância? É ver a minha mãe, como eu vi anos e anos, morando vizinho ao terreiro de Umbanda. Eu morei muitos anos ali. Todos conheciam. Pessoal da minha época, no bairro da Parquelândia, era famoso aquele lugar. A mamãe nunca teve uma só discussão com aquele povo. A minha mãe literalmente visitava a casa daquele povo e aquele povo visitava a nossa casa. Mais uma vez, aquele povo. Tá vendo? Né? O pessoal que frequentava o terreiro é aquele povo. E essa é a síndrome do bolsonarismo a qual eu me referia, entende? A forma como ela se articula, a busca por indignação, utilizando categorias de distinção que remetem a todo tipo de racismo, nesse caso religioso, entende? Esse é o estrago, cara, que o bolsonarismo fez no Brasil, e você tem isso pipocando no país inteiro, por todas as partes. A tua fala foi muito adequada. Não é só no Rio Grande do Sul. Não é só... País, né? É um país que é problemático. Exatamente. É um país que é problemático. Cara, vamos seguir aqui. Olha só, mais uma vez, menosprezando uma pessoa por conta da religião. No caso do vereador Fantinel, ele estava desprezando por conta da origem estadual aqui, a pessoa desprezando por conta da religião. Casa! A mamãe cantava e alguém lá para implicar com ela batia no tambor. Ela cantando: tira o meu povo do Egito, fala o grande Deus de Daniel. Enquanto ela cantava o grande Deus de Daniel, Isaac e Jacó, alguém batia nos seus tambores para implicar com ela inicialmente. Sabe o que aconteceu, pastor Cídios? Ela continuava a cantar. E quanto mais ela cantava, mais elas tocavam. E aquele homem chegou para a mamãe e disse: Salomé, o que está acontecendo com você? Os meus meninos tocam aqui para você se calar. E quanto mais eles tocam, mais você canta. Sabe o que a mamãe dizia? Diz para ele: ora, não se preocupe comigo. Eu sou uma mulher analfabeta, não tenho ritmo para tocar com os instrumentos da igreja. Depois dos seus meninos tocarem o tambor comigo, lá na igreja os instrumentos tocam para louvar o grande Deus de Daniel. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, a resplandecente estrela da manhã. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém pode abrir. Sabe como é que terminou essa história, meu querido pastor Assis? Ele chega, fica, róseo, de alegria com esse testemunho, eu sei disso. Aquele homem aceitou Jesus. Aquele pai de santo aceitou Jesus. E morreu crente no Evangelho Santo, na palavra que edifica, na palavra que transforma. Isso é tolerância, isso é conviver
agora, tá? 23 de fevereiro. Também não estamos mostrando aqui vídeo antigo. Eu já vou mostrar o outro vídeo do apóstolo Luiz Henrique, que foi fazer um culto também na Assembleia Legislativa do Ceará, usando, né, as Assembleias Legislativas como se fossem igrejas. Assembleias Legislativas viraram igrejas agora. Você pode ir lá fazer culto, contar a sua fanfic, inventar até que o nome da sua mãe é Salomé. Eu acho muito difícil que o nome da mãe da mulher seja Salomé. Usou um nome bíblico ali um pouco incomum, né? Mas contou a história que o pai de santo virou pastor e morreu evangélico. Quem acredita nessa fanfic aí? Acho que ninguém, né? Se fosse uma plateia aqui, todo mundo fala, não, não acredito na fanfic da mãe, da dona Salomé, que fez com que a pessoa se convertesse, a pessoa que não podia cantar em casa porque o pessoal batia tambor. Cara, ninguém fica em terreiro o dia inteiro, para como a gente conversa. A mulher não pode cantar em nenhum momento, ninguém fica em terreiro o dia inteiro, tá? E outra coisa, talvez eles batiam tambor quando ocorria, porque existe aquela máxima, né? Nem todo crente sabe cantar. É que os crentes acham que sabe. E às vezes incomoda também. Se cantando ali, o pessoal querendo fazer, tocar o tamborzinho deles ali, e vocês cantando em casa, às vezes também não é muito agradável. Não é muito agradável. Todo mundo que tem um vizinho crente já viu que o crente sempre acha que sabe cantar, mas nem sempre é verdade. E ainda prossegue aqui, ó. Prossegue. Deixa eu só ver o nome da filha de Salomé. Filha de Salomé aqui, só para dar os créditos, né, da filha de Salomé, ela que já atacou o Felipe Neto, óbvio, né? Deputada doutora Silvana, do PL, claro que é do PL. E aqui também temos o apóstolo Luiz Henrique, lá na Assembleia Legislativa do Ceará também, metendo um discurso, meu irmão, ele que é deputado estadual pelo Republicanos. Ele é deputado estadual pelo Republicanos. Aqui é a Assembleia Legislativa do Ceará. Festa da carne, sabe o que é? É bebedice, é prostituição, lascívia, imoralidade, pedofilia, tudo que não presta. Aí dizem, não, mas não pode misturar religião com política. Na religião não, doutora Silvana. O que deve acontecer é os profetas de Deus, como no passado, ainda poderem influenciar os reis dessa geração. Os governantes, os prefeitos e deputados. Temos sim profetas que falem a verdade, dizendo que carnaval é festa da carne sim, o povo se embriaga sim, se mata sim, se prostitui sim, adquire AIDS sim, enquanto que a igreja continua indo contra as portas do inferno, nós aqui abrindo a boca, o Espírito Santo nos tomando e não competindo, sim, vai descendo ou brigando. Festa da carne, sabe o que é? É bebedice, é prostituição, lascívia, imoralidade, pedofilia, tudo que não presta. Aí dizem, não, mas não pode misturar religião com política. Na religião não, doutora Silvana. O que deve acontecer é os profetas de Deus, como no passado, ainda poderem influenciar os reis dessa geração. Os governantes, os prefeitos e deputados. Temos sim profetas que falem a verdade, dizendo que carnaval é festa da carne sim, o povo se embriaga sim, se mata sim, se prostitui sim, adquire AIDS sim, enquanto que a igreja continua indo contra as portas do inferno, nós aqui abrindo a boca, o Espírito Santo nos tomando e não competindo, sim, vai descendo ou brigando. Ô César, eu não sei se você concorda, mas eu acho essas duas falas tão graves quanto a do Sandro, vereador de Caxias do Sul. Achei tão graves quanto. Concordo, cara, porque, veja, no meu segundo livro, em todos os livros, na verdade, que eu faço a reflexão acerca do bolsonarismo, mas especialmente no Tempestade Perfeita, que é o segundo livro, eu avanço o argumento de que o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar uma espécie de teocracia miliciana, tá? Na época, eu recebi críticas de algumas pessoas da esquerda, inclusive, dizendo que não, que eu estava exagerando, que não era assim. Eu argumentei ali que o bolsonarismo, a despeito de catalisar esse processo que vocês acabaram de ver, esse jeito de falar do Espírito Santo e de não sei o quê, e do dogma religioso sendo utilizado no cerne da política institucional brasileira, tudo isso foi catalisado pelo bolsonarismo, mas ele não começa no bolsonarismo.
Isso tem origens muito mais profundas e tem a ver com o fato, sobretudo das igrejas evangélicas, e eu não estou absolutamente inclinado a defender a Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica, a Santa Sé, é responsável pelas maiores atrocidades que aconteceram, sobretudo nas Américas, ao longo dos últimos 500 anos. Só para deixar isso bem claro. Mas no Brasil, hoje, você tem uma dinâmica de multiplicação celular da igreja evangélica, e a igreja evangélica ocupa propriedades que deveriam ser do Estado, que a torna uma força irrefreável, cara. Então, de muitas maneiras, o que você está vendo é parte desse processo no qual o Brasil está caminhando para se tornar uma teocracia. E os 4 anos de Bolsonaro, muito possivelmente, catalisaram isso de uma maneira, assim, indescritível, cara. O que demoraria 20, 30, 40 anos para acontecer, aconteceu em 4 com o bolsonarismo, entende? Então, se a gente percebe que você tem hoje, no mínimo, 40, 50, 60 milhões de evangélicos no Brasil, é um discurso que reduz o debate público para categorias absurdamente maniqueístas, como você pode ver esses parlamentares se articulando. Existe o povo de Deus, existe o diabo, existe o certo, existe o errado, existe o bom e existe o ruim. Nós somos tudo de bom e de virtuoso, e essas outras pessoas, então, negros, gays, a mulheres que não se submetem ao desígnio dos seus respectivos maridos, são o mal. E isso tem muita aderência. Com uma galera que passa o dia inteiro assistindo televisão, tem um índice de leitura baixíssimo, não tem propriedade para formular pensamento crítico, e acredita que, sabe, a voz do pastor, Jesus Cristo, enfim. Cara, nós temos um problema seríssimo nesse nível sociológico aí, Helder, para endereçar ao longo das próximas décadas no Brasil, cara. Exatamente, cara. Eu vi ali com um nível, né, um nível de absurdo do que aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará. Eu considero que é o mesmo nível de absurdo que aconteceu na Câmara Municipal de Caxias do Sul, tá, gente? Me desculpe, mas eu não consigo enxergar isso daí como um posicionamento de liberdade religiosa, mas não é mesmo. É um discurso de ódio, e ainda por cima você está vendo compartilhamento de mentiras. É Jesus na goiabeira versão cearense, tá bom? O que aquela mulher falou ali? Aquilo não aconteceu. A chance de ter acontecido é muito pequena. Então, a gente está numa lama danada neste país. Uma lama danada.